Agreste da historiografia canudense, ele vai dizer que os sertões ele precisava sair da gaiola de ouro. Por quê? Porque muitas foram as publicações antes do livro Os Sertões. Os Sertões de Euclides da Cunha, ele só foi lançado em dezembro de 1902. Antes de 1902, Manuel Benício, Alves Martim Orcades, Francisco Mangabeira, Pedro da Dos Bombinho e tantos outros escreveram sobre Canudos, mas que não ganharam talvez a mesma dimensão que os Sertões. E aí o professor José Calazans, ele vai trazer uma fala que é importante para nós sertanejos, né? Principalmente com relação à Guerra de Canudos. Os vencidos também merecem um lugar na história, não devem ficar no anonimato. Até 1946, Canudos era contado a partir dos vencedores, daqueles que venceram o exército. Depois de 1946, quando Odorico Tavares vem a Canudos fazer uma reportagem para a revista Cruzeiro e traz com ele Pierre Verger, um famoso fotógrafo francês, em 1947 ele lança o livro Canudos, 50 anos depois, com os depoimentos dos sobreviventes da guerra e também com fotografias de Pierre Verger. Daí a história de Canudos começa a ter uma nova dimensão, o divisor de águas da história, né? A história é contada a partir daqueles que foram vencidos, a partir dos canudenses, a partir dos conselheiristas, né? E aí você tem em 1947 Odorico Tavares lançando o livro Canudos 50 anos depois. Em 1950, o professor José Calazans vem até Canudos entrevistar também, na segunda Canudos, entrevistar os sobreviventes da guerra. E ele lança o seu primeiro livro, O Ciclo Folclórico do Bom Jesus Conselheiro. E aí você tem, a partir daí, muitos fotógrafos, jornalistas, escritores vindo para Canudos. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um filme feito por Glauber Rocha, chamado Deus e o Diabo na Terra do Sol. Foi gravado aqui na segunda Canudos. Uma parte em Monte Santo, outra parte aqui em Canudos. E aí você tem a segunda Canudos ali, ainda de pé, antes do término da construção do açude, e ele dialogando ali com Antônio das Mortes, né? Com o Ceguinho e Antônio das Mortes, descendo ali para a igreja a qual nós vamos visitar. E aí é importante entender que Dona Avelina, sobrevivente da guerra, e tantos outros, o que é que eles falavam acerca do conselheiro, né? E aí tem um questionamento de Machado de Assis, que aí eu quero que vocês guardem na cabeça de vocês, para que nós possamos discutir isso lá em cima. Machado de Assis vai fazer um questionamento. Ele vai perguntar, embora eu não goste do termo fanático, não o termo fanático, ele vai dizer o seguinte: que vínculo é esse, repito, que prende tão fortemente os fanáticos ao conselheiro? Que vínculo é esse? E aí você vai ver nos depoimentos dos sobreviventes da guerra, dizendo o seguinte: que conselheiro era um homem bom. Não mandava matar, não mandava roubar, não mandava mentir. Quem quis se desgraçar, se desgraçou. E aí todos os depoimentos dessas mulheres e homens acerca do conselheiro são depoimentos dizendo que o conselheiro era um homem bom, que era um santo homem, que só pregava para o bem, né? E aí nós vamos entendendo um pouquinho essa relação, tá certo? Então, lá atrás, tem outra figura importante nesse contexto dos vencidos, né? Da história contada pelos vencidos, que é o João de Regis. João de Regis é filho de sobrevivente da guerra, e a mãe dele recebeu o salvo-conduto pelo Comitê Patriótico da Bahia, depois que foi presa pelo Exército lá em Alagoinhas. E ele vai dizer: Canudos só bastou uma conversa. João de Regis, todos os historiadores, todos os escritores que vieram até ele sempre diziam: meu filho, olha, Canudos só bastou uma conversa. E aí nós vamos entendendo um pouquinho se realmente essa conversa bastaria, né? Então podem ficar à vontade para poder fotografar.